Nessa próxima questão, outro assunto que o Enem gosta bastante, que é a hidrostática. Então, uma rápida recordação, a hidrostática se baseia em 3 leis, vocês lembram da sigla SPA? Será na ordem lei de Stevin, lei de Pascal e lei de Arquimedes. Bem feia a minha letra aqui, né? Vamos acelerar um pouquinho. A lei de Stevin permite o cálculo da pressão hidrostática, seria densidade vezes a gravidade vezes a profundidade em que se encontra o objeto aí. E a lei de Arquimedes é a lei do empuxo, que é aquela força sempre vertical para cima que você sofre quando um objeto está imerso num fluido, seja um líquido ou seja um gás. E o empuxo é densidade do líquido ou do gás, a gravidade e o volume imerso. Isso é o mais importante. Tá? É bom vocês lembrarem na teoria, quanto maior for o volume imerso de um objeto, maior o empuxo que ele sofre aí. Bom, nessa questão, era interessante a gente começar calculando o volume do cubo, o volume total, que ele fala que o cubo tem aresta 10 centímetros. Tá claro, o volume seria 10 ao cubo, aresta ao cubo. Isso dá 1000 centímetros cúbicos. Como eu vou trabalhar com força, vou trabalhar em unidades do sistema internacional, isso aqui daria 10 a menos 3 metros cúbicos. Na sequência, eu deveria interpretar o texto. Ele usa uma mola, como se fosse uma balança, e diz que o peso do objeto, quando está fora desse líquido, seria 30 newtons. Ao imergir metade desse objeto no líquido, o peso passa a ser 24 newtons. Que conclusão que você tira disso? Que o empuxo aliviou, colocar entre aspas aí, 6 newtons do peso. O empuxo foi responsável por diminuir, entre aspas, o peso do objeto. Aí bastaria eu abrir a equação do empuxo, densidade do líquido, que é a pergunta, gravidade e o volume imerso. O empuxo é 6, densidade do líquido eu não sei, gravidade adotada é 10, e ele diz que o objeto foi imerso pela metade. Então, vou usar metade desse volume aqui. Seria 0,5, 10 a menos 3. Vou isolar a densidade do líquido. 10 com 10 a menos 3 é 10 a menos 2. Eu passo para o outro lado, 10 ao quadrado. Então, 6, 10 ao quadrado, sobre meio. 6 dividido por meio dá 12, Então, a densidade do líquido seria 12, 10 ao quadrado. Em notação científica, 1,2, 10 à terceira, Você diminui o número da frente a uma casa, aumenta 1 no expoente. Quilogramas por metro cúbico. Como as alternativas estão em gramas por centímetro cúbico, para transformar, basta dividir por 1000. Então, desapareceria o 10 à terceira. A resposta em gramas por centímetro cúbico seria 1,2. Portanto, a alternativa B de bola. Essa questão com salto com vara ela é clássica, já caiu na Unicamp e na UFVEST também, que é só na forma de teoria. Como eu acabei de passar para vocês as duas formulinhas, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Só você se lembrar que quando o atleta está correndo, ele tem velocidade, portanto ele tem energia cinética. Aí ele finca a vara no solo, e ele vai se elevar a uma certa altura. No momento que ele está numa certa altura, ele vai ter energia potencial gravitacional, que seria a massa vezes a gravidade vezes a altura. Portanto, a questão bem simples aí. Essa questão do tempo de reação é outra que a gente já fez, inclusive está na apostila do primeiro colegial,
e ela é bem clássica. A ideia era você perceber o seguinte: as informações na tabela, de novo, elas são meio que redundantes, mas se você fosse utilizar, né, como é que eu faria? Você tem um objeto em queda, então eu usaria o sorvetão na forma de ΔS, né, V0t, mais AT quadrado sobre 2. Eu vou insistir se eu fosse usar, não será necessário. Ele partiu do repouso, cancelei o V0t, né? O ΔS seria a altura que o objeto caiu. A vezes t, tempo ao quadrado, né? Por 2. Então, na tabelinha que vocês receberam no Enem, tinha as alturas de queda e os tempos correspondentes. Se vocês colocassem, vou insistir, não será necessário, né? Mas se vocês colocassem as alturas e os tempos de queda correspondentes, para qualquer valor, para qualquer par de valor que você escolhesse, né? A aceleração ia dar em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a própria gravidade terrestre. Tá bom? Por que isso aqui é importante? Se você se lembrar da segunda lei de Newton, F igual a ma, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é constante, né? A força seria constante, que no caso seria a força-peso. Se você tem um movimento de aceleração constante, você vai ter, por definição, movimento uniformemente variado. Isso já bastaria para você achar a alternativa aí. Bom, rapaziada, vocês perceberam que eu pulei pelo menos umas 3 questões relativas à ondulatória, né? Por 2 motivos aí. Primeiro, que era simples interpretação de texto, e segundo, que foi a última matéria que eu passei para vocês, principalmente no terceiro colegial e no curso extensivo. Então vocês devem se lembrar bem disso aí. De qualquer modo, como dica geral para vocês, né? É bom lembrar que 25%, um quarto das questões, de forma geral, são questões fáceis. E como eu escrevi para vocês, se elas são fáceis para todo mundo, né? Para vocês que têm uma preparação especial, elas são muito fáceis mesmo. Por que eu estou dando ênfase nisso? Muitas vezes vocês, após qualquer vestibular, né? Vocês vêm conversar comigo e falam, professor, eu tinha acertado a questão, mas aí depois eu resolvi mudar. Isso é um erro muito grande, por quê? Se você tem um preparo médio ou bom, na segunda vez que você lê uma questão, você já está mais cansado. Então a probabilidade de você errar numa segunda ou terceira leitura, ainda mais se for uma questão fácil, né, é muito grande. Então eu diria que vocês não mudem as alternativas, principalmente das questões mais simples, né, quando você fizer eventualmente uma segunda leitura aí. Fora isso, é bom lembrar também que, de forma geral, as questões que envolvem gráficos no Enem, ao contrário da UFVEST e da Unicamp, geralmente são questões que você utiliza o gráfico apenas para tirar informações. Você não vai proceder para calcular numericamente nem área, nem tangente em questões de gráfico do Enem. Isso é muito raro de acontecer. Tá bom? Então, muita tranquilidade e boa prova para vocês.